Graça e paz, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, nosso AgnosCast, sempre com o nosso querido apóstolo Ademir Cortijo, e sempre trazendo temas relevantes, temas que vão trazer reflexões para a nossa vida, para o nosso crescimento, tanto intelectual quanto espiritual. E nessa noite nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento à luz da Bíblia. Eu não sei se você tem acompanhado, apóstolo, mas você acredita que até o símbolo do joinha eles estão querendo cancelar? Diz que o joinha é muito ofensivo. Quando alguém fala uma palavra e você responde com um joia, ele é ofensivo. Então há uma vertente querendo cancelar o joinha. Você já pensou nisso? Como nós estamos? E nós acompanhamos aí durante esses últimos meses, esses últimos anos, esse movimento. Quando algumas pessoas não gostam de alguém ou não concordam com alguma atitude, algum posicionamento, e eles deixam de seguir, começam a cancelar, começam a falar mal. Artistas passam por isso, políticos passam por isso. Na escola tem pessoas passando por isso. Mas aí, apóstolo, o que você tem aí para dizer sobre essa cultura do cancelamento? E o que a palavra de Deus fala sobre isso, que é o mais importante, né? O que Deus pensa sobre o cancelamento? Será que se Jesus viesse nos dias de hoje, ele seria cancelado? Como é que seria? Acho que ele foi, né? Ah, com certeza, né? A gente tem observado, lógico, que com o fenômeno das redes sociais, com toda certeza, a gente mudou uma vida, né? Antigamente a gente podia ser cancelado na escola, podia ter sido cancelado... e às vezes nem não se espalhava como hoje, né? Não era igual hoje. Hoje tudo é muito maior, né? Tudo é muito maior por causa das redes sociais, né? Então, mas o que acontece? A gente precisa achar um ponto talvez de equilíbrio, né? Eu às vezes fico pensando, porque é uma coisa que a gente tem que fazer reflexão, né? Como que a gente vivia na época, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, né? Verdadeiramente, a gente tinha, por exemplo, na escola, a gente tinha alguém que... Um menino, né, uma menina que era fora dos padrões, a gente pesava muito, né? Hoje eu começo a pensar, falo assim, nossa, era assim, o bullying era muito pesado, né? Então a gente, talvez em virtude desse bullying pesado, hoje a pessoa tentam resolver problemas que aconteceu lá atrás. Então eu acho que talvez alguns exageros a nossa geração passada realmente cometeu com relação a tudo isso. Só que o problema é você não ter um equilíbrio sobre essa política do cancelamento, até onde ela vai, né? Coisas insignificantes. É como, por exemplo, você querer resolver coisas do passado que aconteceram no passado, você fala, vamos corrigir isso para uma nova geração. E às vezes cotas, às vezes que as pessoas criam, e às vezes não consegue corrigir isso, porque a verdade... nós precisamos entender que avaliar um todo, todo mundo da sociedade precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação, precisa de cultura. Então, é difícil você chegar num denominador comum, né? Mas olhando para a palavra de Deus, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante que a gente tem aqui para analisar, né? A gente vê que o perdão, né, a pessoa cometeu um erro, por exemplo, né? Quando aquela mulher que foi pega em adultério. E qual que era a política da época? Vamos dizer assim, lá de Jesus. O cancelamento era na pedrada. Isso aí, o cancelamento na pedrada. Então, a normalidade, o que era? Qual era a cultura? A mulher pega no ato de adultério, tinha que ser apedrejada. Levam até Jesus, e Jesus, uma frase, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer... Ninguém atirou pedra nela, porque todos ali sabiam que eram pecadores, né? E aí ela se afasta e fala assim, aí onde estão os seus acusadores? Eles foram embora. E aí Jesus dá uma palavra para ela, então você pode ir também. Só que antes ela sair, diz assim, vai e não peques mais, né? Mude de vida. Mude de vida, exatamente. Então a gente vê que o perdão que ela recebeu é algo que é incondicional de Jesus. Ele não fica lembrando... daquele erro, né? O que acontece hoje na política do cancelamento, que a pessoa, ela é rotulada paga, eternamente. Ela paga por aquilo até o fim da vida, vamos dizer assim. Então, esse tipo, nesse ponto que talvez a gente precise achar um parâmetro, né? Talvez não
com excesso, como a nossa geração foi criada, vamos dizer assim. A gente, quando alguém era colocado na escola, por exemplo, para ser, para receber o bullying, né, para ser aquela pessoa de chacota, era exagerado. Né? Geralmente os mais quietos é que sofriam mais. Porque Sofriam. O que sabia se defender acabava brigando também e acabava o problema. Se defendia. Então, na época passada, acho que vamos tentar corrigir isso hoje. Só que aí cai para os exageros, né? Esses dias eu estava vendo que, além desse fato que você acabou de mencionar, diz que não pode mais chamar o criado da cama de criado mudo, porque isso daí não é politicamente correto. Essa história do politicamente correto também então, é complicado, né? Porque é os exageros, né? Você tem que chegar num ponto que a pessoa possa poder se manifestar. Como é que tem que chamar o criado mudo? Eu não sei ainda como é que a gente tem que chamar esse criado mudo, mas diz que não pode. Criado mudo porque é um negócio serviçal, criado. Então é uns exageros que a sociedade tenta impor de comportamento, talvez tentando até corrigir algumas coisas que realmente foram excessos, né? E eu acho que assim, a coisa do cancelamento também, eu acho que você paga para sempre o negócio. Quer dizer, se você falou uma coisa, que hoje é aquela coisa, você filmou, gravou, vai ficar para sempre aquilo. Uma das leis, assim, que mais gravaram numa pessoa, acho que foi a lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. E aí isso as pessoas levam até hoje, não esquecem daquilo. E era um comercial, né? Daquele que leva vantagem nas coisas e tal. Mas ele ficou rotulado para a vida inteira. Exatamente. Então, é lógico, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente se associa. Hoje... Qualquer coisa que você faça vai para a internet e pode viralizar. Coisa boa, você pode falar um monte de coisa boa para viralizar, é muito difícil, mas uma coisa errada pode viralizar assim de uma forma assim negativa muito maior. E é onde a gente vê pessoas que não conhecem os lados. Eu vejo que a gente precisa sempre entender que toda história ela tem dois lados. Sim. Entender os lados, não apoiar lados. Eu acho que as pessoas elas militam muito num lado. Elas escutam uma parte da história e elas militam naquela parte e escracham a outra sem olhar nada. Talvez, eu não vou lembrar o nome da escola e não vou lembrar, mas isso aconteceu muitos anos atrás. Acho que não era a internet, antes da internet ainda. Uma escola em São Paulo, alguém acusou os donos da escola de abusarem das crianças. E aquilo virou algo assim, teve reportagem da TV Globo, e foram para cima dos donos da escola, e a escola fechou, a família sofreu. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Foi provado que aquilo não aconteceu. Só que o estrago com relação à escola, à família, já tinha sido feito. Não dá para corrigir mais. Então, eu acho que assim, primeiro ponto, se você vai fazer um cancelamento, vamos chamar assim, veja os dois lados. É o primeiro ponto que a gente tem que achar como comportamento de sociedade, né? Você vê nesse fato, nesse momento de Jesus com aquela mulher que foi pega no adultério, ele não falou que ela estava certa. Ele não passou a mão na cabeça dela. Vá e não peques mais. É como assim, você teve uma chance. Então Jesus dá uma nova chance. Então, eu acho que esse é o parâmetro que nós temos que encontrar dentro da sociedade. É que você está acusando alguém, você foi ver. Porque é o caso, por exemplo, que eu vejo desses sites de fofoca. Até tem site de fofoca gospel. Tem. Mas você percebe que assim... Será que o cara foi atrás dos dois lados, viu tudo? Porque é perigoso demais você fazer uma acusação e a pessoa não conseguir se livrar daquilo e às vezes sem culpa. É difícil isso, né? Então eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio aí. Esses dias eu vi assim uma cena, tava uma festa, não sei se você viu isso. Era uma escola, uma festa da escola, você falou, acabei lembrando. E era uma festa junina. E os meninos estavam dançando. Festa caipira. Não, eu não vi isso. Eles estavam dançando. Uhum. E aí, de repente, um pai vai e dá um empurrão no menino. Aí os outros pais entram, brigam, né? Falam assim, nossa, mas por que nem o cara fez isso?
Na hora que eu vi, assim, a cena, eu falei, nossa, mas por que esse cara fez isso? Passado um tempo, assim, uns 2, 3 dias, tinha uma outra filmagem. Em outro ângulo, talvez. O menino que ele empurrou, ele era maior que o filho dele. E o menino ficou enxuriçando a vida do filho dele mesmo, cara. E assim, as professoras não fizeram nada. As professoras não tomaram atitude nenhuma. E o pai olhando. E o pai, não tô dizendo que tá certo. Acho que não deve agredir uma criança. Mas todo mundo falou covarde e tal e tal. Realmente, não devia ter batido na criança, empurrado ela e tal. Mas por outro lado, ele como pai, ele foi defender o filho dele. Que tava ali, apanhou do menino, chorou e ninguém fez nada. Então, na hora que... Aí mudou. Primeiro covarde, o quê? Eu teria feito a mesma coisa, começou todo mundo, entendeu? Então, assim, é olhar as situações. Olhar as situações para que a gente consiga entender que... tá certo bater na criança? Nunca. Mas o cara também, ele é dotado de emoções, de sentimentos, de momentos, de dificuldades. E naquele momento ele reagiu. Errado. Mas aí não... no caso, o filho dele foi expulso da escola. Mas isso vai ficar na vida dele pro resto da vida, né? Então, mas assim, por outro lado, ele vai poder dizer, filho, eu te defendi. Sim. Então, é uma coisa... Nem que seja talvez com exagero, né? Com exagero, mas eu defendi meu filho. E aí até que ponto tá certo, tá errado? E tem hora que, falando bem a verdade, eu acho que as pessoas deveriam cuidar da vida delas. Por que a gente tem que opinar na vida dos outros? Foi comigo o problema? Foi comigo, então eu vou lá e vou resolver. Sim. É comigo. Agora, não é comigo. Eu não tô ali naquele sentimento. Eu não tô ali naquela pressão, naquela angústia. Eu não sei. Entendeu? Então é difícil você opinar na vida dos outros. Acho que as pessoas estão muito juízes. E isso não é. A Bíblia fala. Ela não para que a gente não julgue, para que não seja julgado. É uma ordem. Não julgue. Mas o que a gente faz é o quê? Julgar. Então, a gente vai ao contrário do que a Bíblia nos ensina. E esquece que com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você está usando de dureza, você vai ser julgado com dureza. Verdade. Se você está usando de misericórdia, você vai ser julgado com misericórdia. Agora, do jeito que a gente tem visto nos dias de hoje, a misericórdia é zero. Né? É zero. É porque a pessoa toma um lado, e principalmente se a pessoa que você está acusando, vamos dizer assim, pensa contrário do que você, defende uma causa que você... não defende, aí ela vai com mais crueldade, né? Na verdade, o ser humano é cruel, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Deus pode perdoar a pessoa, mas o ser humano, ele vai ficar marcado muitas vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cancelamento que está imposto dentro da sociedade, né? Isso é uma visão cristã, na verdade, né? Porque você perdoou o cara, então... faz com que ele esquece, deixa ele seguir a vida dele e pronto, acabou. Então essa política de cancelamento... É liberar, né? O perdão é liberar. Libera. Deixa correr a vida dele e vai. Se eu pegar o exemplo de Paulo, por exemplo, ele tinha perseguido os cristãos. Foi conivente com a morte de Estevão. E aí depois ele se tornou o maior apóstolo que existiu. E sofreu as consequências disso, né? Porque, na verdade, os próprios... fariseus, né, de quem ele era, a linhagem de onde ele pertencia, também o perseguiram. Depois inverteu a situação. Quer dizer, são as nossas atitudes vão perseguindo a vida da gente, né? E a gente vê que isso é uma prova de que as pessoas podem mudar. Sim. Paulo era fariseu, cidadão romano, e se tornou cristão. Genuíno. Autor aí de várias cartas, né, na palavra de Deus. Então, eu vejo que as pessoas podem mudar. E a gente precisa entender que o ser humano, ele muda muito. Ele é muito volátil. O único que é o mesmo ontem, hoje, eternamente é Jesus, né? Verdade. O ser humano, ele muda. Então a gente precisa entender que as pessoas mudam. Tem hora que muda pro bem, tem hora que muda pro mal. As pessoas mudam. E não cabe a nós julgarmos. Nós temos que respeitar, né, o espaço de cada pessoa. Sem dúvida. Esse negócio de cancelar, principalmente assim... parece que eles se juntam, né? Se juntam todo mundo, vão atacar aquela pessoa e acabam com tudo. E interessante é que, assim, até pela lei, né? O crime prescreve, né? Por exemplo, se a pessoa cometeu um crime e o Estado não localizou, não prendeu, vai passar um tempo, o Estado não pode mais punir aquela pessoa que cometeu o crime. Por quê? Porque prescreveu. Quer dizer, a nossa própria lei...
ela tem o instituto da prescrição, que seria algo do ordenamento jurídico nosso. Então, você cometeu o crime, o Estado não alcançou você para punir você, prescreveu. Até o Estado, ele olha para o ser humano ou para a sociedade e ele tem um tempo para punir aquilo. E às vezes o que acontece é, como você falou, a pessoa fica marcado com aquilo e às vezes paga por aquilo, né, que ele errou, como se ele levantasse todo dia e cometesse aquele erro novamente. Então, essa é a política do cancelamento. E esse cancelamento, pelo menos é o que eu enxergo dentro da rede, em especial, é da rede social. A pessoa, ele é do aspecto político contrário ao meu, então eu vou estar sempre acusando ele. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Da mesma coisa que o cara fez há 10, 15, 20 anos para trás. Quer dizer, ele não se livra daquela culpa. Então, até a lei prescreve, porque o cara não pode ser punido até a vida toda, não é? Como por que depois de 5 anos a turma fala assim, caducou a minha dívida do banco, né? A turma diz, não é que caducou, a dívida está lá. Se você for naquela instituição que você não fez o acerto, você tem aquela dívida ainda. Só que o que acontece? O banco não pode mais restringir teu nome. Por quê? Porque prescreveu o tempo que ele pode restringir o teu nome por causa daquela dívida. Então o que acontece? Por que existe? Porque tem lei. A lei que prescreve. Você deve, mas não deve, vai dever a vida toda. A dívida está lá, mas não pode mais restringir o nome da pessoa. Quer dizer, tudo, os erros perante a lei, ele tem um término, tem um fim. Mas perante o homem, perante a sociedade, não tem isso aí. Você vai pagar para sempre. Né? Então, eu sei, né, que você, hipoteticamente, vamos falar que um cara se comete uma coisa grave, né? Que talvez seja até pior do que matar alguém que estupra. Se alguém ficar sabendo que você cometeu esse erro, é óbvio. Se você tem sua filha, você não vai querer que conviva com uma pessoa dessa, você vai... infelizmente, né? Um instinto de proteção. Mas é a consequência. É a consequência. Mas você não pode chegar para porque você fez isso lá atrás, você vai fazer. Opa, você tem que tomar esse cuidado. E assim, não existe esse cuidado dentro da nossa sociedade hoje. Ele fez, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. Então, na verdade, não tem um olhar cristão para o negócio, né? Porque se a gente olhar para Cristo, a Bíblia fala assim que ele cravou na cruz toda a cédula que nos era contrária. Ele pagou todo o preço para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, eu sempre reflito assim. Quando Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, né? E um foi perdoado. E a Bíblia fala que Jesus falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. É uma certeza que aquele cara foi salvo. Sim. Né? Se existe alguém na Bíblia que... Tá falado, né? Que foi salvo. Aí eu pergunto, ele e a rainha de Sabá. Que foi falado, né? Que foi ele falou. Que ela se levantará para julgar. Aí você para e pensa, e se esse cara tivesse matado o teu filho? Mas eu acho injusto. Mas a graça, ela é para quem não merece mesmo. E nós temos que entender isso, que a forma de Cristo dele nos ver, nós sabemos que nós somos pecadores e não somos merecedores. É por isso que é graça. É por isso que é o favor imerecido. Por isso que é um presente de Deus. Então, quando a gente olha com um olhar cristão para essas situações, temos que entender que, independente de quem seja e o que seja, e essa pessoa também foi alcançada pelo sacrifício de Jesus, assim, que a partir do momento que ela entender e aceitar isso. Então a gente precisa entender dessa forma, porque nada está acima do perdão de Deus. É que assim, quando a gente olha para as histórias bíblicas, né, isso talvez seja a maior prova da veracidade da Bíblia, que ela não escondeu erros de ninguém que andaram com Deus, foram chamados com Deus, né? Por Deus, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Davi, ele cometeu um erro, mas ele não permaneceu no erro. Aí ele adulterou, mas não permaneceu no adultério. Ele matou, mas não permaneceu matando injustos. Ou pessoas justas, aliás. Né? Não permaneceu cometendo injustiça. É o mesmo caso. Quando Jesus vem, ele fala, daqui para frente, você está tendo uma chance. Então vai, não peques mais. Então esse o perdão de Deus exige de nós, como a gente acabou de dizer. A salvação
não nos custa nada. Viver para Cristo vai custar tudo. Vai custar a vida de renúncia. Né? Você matar os seus desejos carnais, né? O seu eu, para continuar vivendo uma vida abençoada. Então, o olhar de Deus e o perdão de Deus, o perdão divino é um pouco diferente talvez do perdão humano, né? Porque a Bíblia fala de um perdão de esquecimento e o homem não esquece. Então é por isso que você errou, infelizmente, você vai estar sempre sendo lembrado pelas pessoas do seu erro. E Deus, ele fala assim que dos nossos pecados ele não se lembra mais. É diferente, né? Mas o ser humano sempre vai ser assim. Eu vejo que assim, nós temos em Deus a oportunidade. E que nós sejamos parecidos com Cristo. De dar a oportunidade às pessoas de se arrependerem, de Sim. enxergarem um novo tempo, enxergarem uma nova perspectiva. E entender que as pessoas podem mudar. Todas as pessoas podem mudar. E tem hora que a gente é tão rígido com algumas coisas e tão omisso com outras coisas. Então, sabendo das nossas falhas como seres, nós precisamos confiar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Que Jesus, né, lançou fora todo pecado, no mar de esquecimento, ele não lembra mais. Então, se você está sendo cancelado, eu convido a você a sair desse cancelamento e vir para Cristo, onde Cristo ele pode transformar a tua vida, transformar a sua maneira de ser. A Bíblia diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é. E são feitas todas as coisas novas. Então, você tem a oportunidade de ter uma coisa nova. E assim nós terminamos o nosso podcast de hoje. Que essa doutrinação de cancelamento não chegue, né, até as igrejas. Que a gente tenha esperança no homem, né? Que nós possamos ser os acolhedores, não os cancelamentos. Exatamente. Né? Então, se nós, como pastores, não acreditarmos que a pessoa pode mudar, aí vai ficar complicado. Deus abençoe você, meu irmão. Forte abraço. E aonde essa palavra chegar, que ela leve vida, reflexão e transforme a sua casa. Em nome de Jesus, fica com Deus. Beijo no coração.